do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que anunciou medidas de incentivo, especialmente ao setor de eventos, com a redução de impostos. São uma série de providências para a área, entre elas a diminuição do imposto sobre serviços, o ISS, de 5% para 2%, que representa uma queda de 60% para toda a cadeia produtiva, ou seja, contratações derivadas do setor. Para conversar com a gente sobre isso, já está na linha o vereador Ramiro Rosário. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Thaline. Boa tarde a todos os ouvintes da Guaíba. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Então, vereador, como é que o senhor avalia essa iniciativa do prefeito Sebastião Melo para fomentar a economia, especialmente no setor de eventos, que foi um dos mais atingidos pela pandemia da Covid-19? Aline, é importante reforçar que essa é uma iniciativa coletiva. Há muitos meses, desde o ano passado, a classe política de Porto Alegre, de forma geral, a sociedade civil, a imprensa, tem se unido buscando boas notícias dentro desse momento de crise que nós vivenciamos na nossa cidade e no mundo inteiro devido à pandemia. E sem sombra de dúvidas, o setor de eventos, o setor de turismo, foi um dos mais afetados em Porto Alegre, no Brasil e no mundo, devido justamente às restrições impostas pela circulação de pessoas e a possibilidade das pessoas se reunirem, fazerem as chamadas aí, que ficou agora consagrado como aglomeração, mas na verdade, a reunião de pessoas, o encontro das pessoas, e que nós estamos aí tão ávidos, tão saudosos disso, e felizmente conseguimos enxergar já num horizonte essa possibilidade de retomada. E aí, o poder público e também os empresários, quem gera emprego e renda na nossa cidade, têm trabalhado de forma coesa e unida nos mais variadas frentes e possibilidades. E uma delas são as medidas que foram anunciadas hoje pela Prefeitura, que vem também em encontro, em atendimento a um projeto indicativo que nós protocolamos na Câmara de Vereadores em março deste ano, o projeto indicativo número 33 de 2021, que previa duas das medidas colocadas aqui hoje de forma oficial à sociedade através da Prefeitura de Porto Alegre. As duas medidas que estão sendo atendidas do projeto indicativo, uma diz respeito justamente à redução de imposto, a redução do ISS, Imposto sobre Serviços, do setor de eventos, que engloba também a hotelaria, os hotéis da nossa cidade, também cinemas, casas de espetáculos, que, como eu disse antes, foram duramente atingidos, e que essa redução agora de 5% para 2% no imposto, importando, por exemplo, portanto, 60% de redução, vai impactar aí cerca de 2.000 CNPJs na nossa cidade. E isso é um alívio, é um alento a esse setor que sofreu tanto ao longo dos últimos meses por não possibilitar, total impossibilidade, na verdade, de poder desenvolver as suas atividades, e que nós esperamos que agora será uma espécie aí, uma expectativa de fomento para esse setor nessa retomada no pós-pandemia. A Prefeitura também acatou uma outra sugestão do projeto indicativo número 33, que é a extinção da taxa de eventos para feiras, concertos comunitários, aquelas atividades que são feitas sem cobrança de ingresso, seja por uma organização ou por uma empresa, em espaço público, né? Vocês devem acompanhar, até pouco tempo atrás, se tinha essa taxa para fazer uma grande atividade, um show, um espetáculo em uma praça ou parque de Porto Alegre, o organizador do evento pagava por uma taxa para poder realizar esse tipo de atividade, e muitas vezes uma taxa bem alta, bem salgada. Ela está sendo, portanto, extinta. E isso vem de encontro também a um novo padrão que a gente observa nas pessoas, tanto no consumo como também em atividades do cotidiano, que é o desejo em cada vez mais usufruir de espaços a céu aberto. A gente observa restaurantes da cidade que estão se reorganizando, que estão construindo novas áreas a céu aberto,
justamente porque os clientes estão preferindo permanecer em locais que não sejam fechados. E isso nos espaços públicos fomenta muito, Thaline, a vida em cidade, a vida em comunidade, fazer com que as pessoas possam usufruir dos espaços públicos com organização, através de eventos que são feitos pela iniciativa privada, mas que estão ali ocupando e bem ocupando praças, parques, até mesmo ruas de nossa Porto Alegre, portanto agora sem a exigência da taxa para esses eventos que são feitos sem a cobrança de ingressos. E a Prefeitura avançou, além dessas duas medidas, e também anunciou outras duas medidas que nós consideramos muito importantes, uma bem prática também, que é a extinção da taxa de fiscalização, de localização e de funcionamento de estabelecimentos, ou seja, a extinção da taxa de alvará, que por mais que ela não seja tão pesada no bolso do empreendedor, ela na verdade afronta aquele governo, aquela iniciativa que nós entendemos que o poder público deve ter de fomentar negócios e não de impor taxas para que a pessoa possa abrir um estabelecimento, possa, através do seu trabalho, do seu dom, da sua vocação, buscar o seu sustento com o trabalho, garantindo a sua própria felicidade e também da sua família. Portanto, agora está extinta a taxa de alvará, que era muito mais do que o peso no bolso do empreendedor, era uma incomodação, era uma dor de cabeça a mais, e até mesmo, eventualmente, se deixasse de pagar porque esqueceu, enfim, não conseguiu, até porque era uma taxa com um valor mais simbólico dentro do município, ele acabava tendo aí o seu nome sujo, indo para os órgãos de restrição ao crédito e tudo, e para limpar o nome era um verdadeiro martírio aí da parte do empreendedor. E a Prefeitura, por fim, sinaliza, Thaline, uma questão que nós também consideramos aqui muito importante, que é um plano de reabertura gradual de grandes eventos. Nós tivemos recentemente na Câmara de Vereadores a aprovação do projeto de lei do colega Mauro Pinheiro, que prevê a possibilidade da retomada de públicos em shows, em espetáculos, até mesmo em jogos de futebol. Um grupo de vereadores já está também, assim como a Prefeitura o faz, em contato direto com o governo do Estado. Tivemos uma reunião na semana passada mostrando ao governo do Estado que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre está unida nesse quesito de possibilitar a retomada de público em grandes eventos, também oferecendo aí uma série de protocolos e de medidas que precisam ser alteradas pelo governo do Estado para a nossa capital. Teremos já uma nova reunião aí na Câmara de Vereadores com o governo do Estado na quinta-feira dessa semana, fazendo a avaliação do evento teste que ocorreu numa casa de espetáculos aqui em Porto Alegre no último domingo, que seguiu uma série de protocolos, inclusive de testagem das pessoas que foram nesse local. Portanto, nós faremos essa avaliação para ver de que forma pode evoluir. E a Prefeitura de Porto Alegre anunciou um plano de reabertura, prevendo aí a criação de um cronograma de retomada desses eventos até termos 70% da população vacinada. Portanto, a gente dá um norte agora aos empreendedores da cidade que atuam no setor de eventos, até porque um evento não é feito da noite para o dia, ele precisa de planejamento, ele precisa de organização, então a gente consegue dar um norte a esse setor para que possa se reorganizar e também já avaliar o que pode acontecer em Porto Alegre nos próximos meses. Agora, vereadora Ramiro Rosário, há toda essa movimentação, como o senhor mencionou, primeiro para fomentar a economia e segundo também a mobilização da prefeitura em relação à realização de grandes eventos. Eu conversei com o prefeito Sebastião Melo, ele ainda aguarda uma resposta do governo do estado que pediu mais esclarecimentos, inclusive fez uma provocação ao governo do estado que autorizou e avalizou e vai realizar de forma presencial a Expo Inter, uma das maiores feiras do estado em Esteio, onde circulam cerca de 25 mil pessoas, e o prefeito Melo então fez essa provocação ao governo do estado, já que o plano de retomada de grandes eventos em Porto Alegre, ele considera um calendário gradativo, começando com 1.000 pessoas. A questão, e também a própria questão dos eventos que são realmente necessários, e que foi um dos setores mais atingidos, ainda me parece, vereadora, a falta de conscientização da população. Eu moro num bairro onde há muitos parques e muitos bares.
E no fim de semana tive que sair por obrigação rapidamente, porque é o que eu tenho feito há 1 ano e meio. E eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas em locais, em bares abertos, mas sem máscara e sem distanciamento nas mesas, e nos parques, correndo, fazendo exercícios, tomando chimarrão, sem máscara. Como equalizar a necessidade e essa conscientização que ainda falta em parte da população, apesar do avanço da vacinação? Vou dividir aqui as respostas em 2 momentos. O primeiro, com relação ao que tu disseste ali, numa provocação do prefeito Sebastião Mello ao governo do estado. Eu não encaro como uma provocação, encaro como uma constatação, porque o próprio governo do estado disse, né, que realizará a Expo Inter, e nas reuniões que nós tivemos com o governo do estado, para mim está muito claro, Thaline, que o governo do estado já vê como inevitável a retomada desse tipo de evento, né? Até mesmo pelo avanço aí da vacinação, pela redução do número de casos e da ocupação dos leitos hospitalares por pacientes Covid, e também por uma falta de compreensão, talvez, de parcela da população, o porquê determinados segmentos ainda não estão retomando, mesmo que de forma gradual, de forma escalonada. Então, a minha percepção, nas reuniões que nós tivemos com o governo do estado, que teremos, repito, mais uma reunião nesta quinta-feira aqui na Câmara de Vereadores, provocada por um grupo de vereadores justamente que apoiou e aprovou o projeto do vereador Mauro Pinheiro para retomada de público em grandes espetáculos e jogos esportivos, enfim. Então, eles já encaram essa abertura como uma realidade. O grande, porém, o que ainda depende de alguns ajustes é como será feita essa retomada. Obviamente, um evento, Thaline, ele não se encerra no início e na finalização dele. Nós temos toda a questão de mobilidade, do fluxo de pessoas até esses ambientes, muitas vezes determinados, dependendo do tipo de evento, esse fluxo será feito majoritariamente por transporte público. Nós temos as reuniões, as junções que ocorrem no entorno de estádios de futebol, por exemplo, antes dos jogos iniciarem. Então, o que ainda está pendente é o como. Se vai acontecer, me parece claro que vai acontecer. O que ainda se está ajustando é este como. E como que será também o papel da prefeitura, qual será o papel da prefeitura no tipo de fiscalização, por exemplo, no transporte público, se deverá, para grandes eventos, ofertar um número maior de veículos, de ônibus, enfim. É esse ajuste que ainda está sendo feito. Com relação a responsabilidade de cada um de nós como pessoas que vivem no meio de uma sociedade, bom, não existe lei para caráter, né, Thaline? Não é mesmo nos períodos com maior restrição, nós vimos pessoas que infelizmente colocavam a si mesmo em risco e a outras pessoas também. Eu acho que daí o papel da imprensa, o papel da Guaíba, o papel dos formadores de opinião da nossa cidade pesam muito. Porque nós não podemos engessar também que a máquina da cidade siga avançando, que a economia seja retomada, que os eventos, que o público possa retomar de forma responsável para eventos que são organizados, que sigam protocolos, porque há uma parcela que não entende dessa forma o rigor do momento que nós estamos vivenciando e o seu respeito ao próximo. Então, eu vejo que os formadores de opinião, a imprensa, a classe política, obviamente devem seguir batendo nessa tecla, mostrando da importância dos cuidados individuais que cada um de nós deve ter para com o coletivo. Mas eu não vejo que as restrições devam continuar ou devam ser agravadas, porque uma parcela da sociedade não compreende a sua responsabilidade. Pelo contrário, nós temos que trabalhar, inclusive, para que haja mais oportunidade de eventos, de bares, restaurantes, de estabelecimentos que cumpram os protocolos, que, portanto, se transformam em ambientes, inclusive, muito mais seguros do que ambientes que são feitos na clandestinidade, das chamadas festas clandestinas ou das reuniões nas casas de pessoas, que aí sim, daí não há controle nenhum, aí não há qualquer tipo de protocolo a ser seguido. Portanto, eu acho que, além de não penalizar quem segue com os protocolos, quem segue com a sua noção de responsabilidade ao fazer o seu negócio, o seu estabelecimento funcionar, além de não penalizar essa pessoa também está contribuindo, inclusive, para que outras pessoas que eventualmente não fossem seguir esses protocolos em outros tipos de eventos paralelos possam frequentar ambientes que são sanitariamente seguros.
Está certo, vereador Ramiro Rosário. Muito obrigada, vereador, pela participação no Esfera Pública. Uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Thaline, sempre a gentileza de vocês, e é muito bom a gente poder falar sobre futuro, é muito bom a gente poder falar sobre a retomada do desenvolvimento da nossa cidade. É isso que todos nós estamos desejando há muito tempo, trabalhando para isso, e hoje nós tivemos aí um importante passo para o setor de evento, de hotelaria, de cinemas, de entretenimento, que foi um dos mais atingidos, com a isenção de taxas e a redução de impostos agora sendo aí oficializada para essa retomada. A gente está muito feliz com isso, exaltando esse momento e contamos sempre com essa responsabilidade de todos nós para que não haja nenhum retrocesso. Muito obrigado, Thaline.